O Brasil se encontra diante de um daqueles momentos que podem marcar para sempre a história política do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro, figura central de intensas disputas, polêmicas e polarizações ao longo da última década, enfrenta agora o julgamento mais delicado e decisivo de sua vida. O Supremo Tribunal Federal se debruça sobre acusações que vão muito além da política comum. Em pauta está a suposta tentativa de golpe de Estado, a formação de uma organização criminosa para corroer as instituições democráticas e o incentivo a ataques contra o Estado de Direito. Esse processo tem sido chamado por alguns de o julgamento do século no Brasil, não apenas pelo peso do réu, mas pelas consequências que poderá trazer. Bolsonaro já não é apenas um político contestado. Ele é um réu, que responde formalmente a uma ação penal aberta pelo STF. Sua situação jurídica se agravou consideravelmente nos últimos meses, e as medidas restritivas impostas pelo judiciário mostram que o risco de prisão não é uma hipótese distante, mas uma possibilidade concreta. Atualmente, ele está sob prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, proibido de se manifestar em redes sociais, impedido de se comunicar com determinadas figuras políticas e submetido a uma série de restrições que já configuram um regime duro para alguém que foi presidente da República até pouco tempo atrás. O julgamento que acontece agora, em setembro de 2025, é visto como um divisor de águas. Os ministros do STF analisam provas, depoimentos e documentos que apontam para um suposto plano articulado por Bolsonaro e seus aliados para subverter o resultado das urnas e se manter no poder após a derrota eleitoral. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncias consistentes, baseadas em investigações da Polícia Federal e da CPMI do golpe. Segundo essas apurações, houve uma cadeia de atos que envolveu militares, assessores, políticos próximos e até mesmo contatos internacionais. O objetivo seria criar um ambiente de instabilidade institucional capaz de abrir caminho para a decretação de um estado de sítio ou outras medidas autoritárias. A grande questão que paira no ar é: Bolsonaro poderá sair desse julgamento diretamente para a prisão? A resposta não é simples, porque envolve a interpretação da Constituição, da legislação penal e também o cenário político. Em tese, a Constituição garante que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, até o fim de todos os recursos possíveis. Isso significa que, mesmo que seja condenado pelo STF, Bolsonaro ainda teria o direito de recorrer antes de começar a cumprir uma pena definitiva. Esse princípio é conhecido como presunção de inocência e está inscrito no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. No entanto, o mesmo ordenamento jurídico prevê a possibilidade de prisões cautelares. E é justamente nesse ponto que reside o maior risco imediato para Bolsonaro. Se os ministros do STF entenderem que há risco de fuga, de destruição de provas ou de obstrução da justiça, eles podem determinar sua prisão preventiva, independentemente do trânsito em julgado. Esse poder já foi exercido em outros momentos da história recente, inclusive contra figuras de grande relevância política. No caso de Bolsonaro, há elementos que aumentam essa possibilidade. Ele já foi acusado de tentar descumprir medidas judiciais, fez movimentações suspeitas no exterior e, segundo a Polícia Federal, demonstrou sinais de que poderia tentar deixar o país para escapar da justiça. Por isso, o STF já havia endurecido sua vigilância, impondo a prisão domiciliar. Agora, dependendo do desenrolar do julgamento, a Corte pode entender que essas medidas não são mais suficientes e que é necessário colocá-lo em regime fechado para garantir a integridade do processo. O julgamento também acontece em um momento de tensão internacional. A imprensa estrangeira acompanha cada passo, destacando como o Brasil está lidando com a responsabilização de um ex-chefe de Estado acusado de atentar contra a democracia. Para muitos, a decisão do STF será um termômetro da força das instituições brasileiras. Uma eventual prisão de Bolsonaro mostraria que, independentemente da posição política ou da popularidade, ninguém está acima da lei. Por outro lado, se a Corte optar por mantê-lo em prisão domiciliar ou aguardar o trânsito em julgado, isso será visto por alguns como um excesso de cautela, talvez até como uma demonstração de fragilidade diante de possíveis reações políticas e sociais. Não se pode ignorar que Bolsonaro ainda mantém uma base de apoiadores fiéis, que enxergam em qualquer decisão judicial contra ele uma perseguição política. Essas pessoas estão prontas para mobilizações, e setores da segurança nacional temem protestos e possíveis distúrbios de ordem pública caso uma prisão definitiva seja decretada. Ao mesmo tempo, há também uma parte da sociedade que exige uma resposta firme e entende que a democracia só se consolida quando crimes dessa magnitude são punidos com rigor. Esse choque de expectativas torna o julgamento ainda mais sensível. Do ponto de vista jurídico, o STF deve seguir um caminho técnico. A denúncia envolve crimes graves, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação ao golpe e outros artigos do Código Penal. Cada um desses pontos será analisado individualmente. Se houver condenação, a pena pode ser pesada, incluindo muitos anos de prisão em regime fechado. Mas, como já dito, essa condenação só se tornaria definitiva após os recursos. O que torna a situação de Bolsonaro singular é justamente o fato de já estar submetido a uma prisão cautelar. Isso significa que ele já perdeu parte de sua liberdade antes mesmo da sentença final, por representar um risco concreto ao processo. O próximo julgamento pode intensificar essas medidas. Se os ministros entenderem que sua liberdade, mesmo domiciliar, ainda oferece riscos, poderão determinar sua transferência imediata para um presídio. Esse seria um passo histórico, já que o Brasil nunca viu um ex-presidente ser levado diretamente ao cárcere por ordem do Supremo Tribunal Federal em um julgamento de tamanha magnitude. Outro fator a ser considerado é a condução do processo político paralelo.
Bolsonaro já está inelegível, após decisões da Justiça Eleitoral. Assim, mesmo que escape de uma prisão imediata, sua carreira política encontra-se em colapso. Essa combinação, inelegibilidade e risco de prisão, coloca o ex-presidente em uma situação extremamente delicada. Ele não consegue mobilizar apoio institucional como antes, e seus aliados mais próximos também enfrentam investigações. Isso o isola ainda mais, aumentando a probabilidade de que o STF não se sinta pressionado a contemporizar. Os próximos dias, portanto, são decisivos. O julgamento deve se estender até meados de setembro, e cada voto dos ministros será acompanhado em tempo real pela imprensa e pela população. As defesas argumentam que não houve tentativa concreta de golpe, mas apenas discursos políticos inflamados. Já a acusação sustenta que as provas são claras, mostrando um plano articulado para sabotar a democracia. No fim, caberá ao Supremo decidir se Bolsonaro é culpado e, em caso afirmativo, qual será a consequência imediata. O clima é de suspense. De um lado, a lei garante que ninguém pode ser preso antes do fim do processo. De outro, a gravidade das acusações e o histórico de Bolsonaro pesam contra ele. Os ministros sabem que qualquer decisão terá repercussões históricas. Se o STF decretar sua prisão imediata, o Brasil entrará em uma nova fase de sua vida política, marcada pela prisão de um ex-presidente acusado de golpe. Se optar por manter apenas medidas cautelares, será alvo de críticas de quem vê na leniência um estímulo à impunidade. A verdade é que Bolsonaro já vive uma espécie de prisão. Isolado politicamente, limitado em sua liberdade e sob constante vigilância, ele sente na pele as consequências de seus atos. O próximo julgamento apenas decidirá se esse cerco será ainda mais apertado ou se permanecerá como está. Mas, em qualquer dos cenários, sua trajetória política já foi profundamente marcada, talvez de forma irreversível. O país observa, dividido, mas consciente de que este é um daqueles momentos que definem o futuro das instituições. A prisão ou não de Jair Bolsonaro no próximo julgamento do STF não será apenas uma decisão jurídica, mas também um marco político e histórico que poderá ecoar por décadas na memória coletiva do Brasil.